Hoje eu vou falar sobre fitoterapia. Fitoterapia é um estudo de plantas medicinais que avalia como as plantas podem agir de forma curativa ou preventiva na saúde das pessoas. A fitoterapia, ela é utilizada desde que existe o ser humano e a natureza. Por quê? As plantas medicinais, elas foram descobertas através de quê? Experiências. As pessoas, o ser humano estava aqui na natureza, então ele começou a ter doenças e muito antigamente não existiam as farmácias. Então, a partir do contato com a natureza, os povos que moravam ali começaram a experienciar plantas que eles faziam chás, ou eles picavam, ou eles mastigavam, ou eles comiam, e a partir daí foi feito todo um sistema de experiências que depois, ao longo do tempo, foi passado de pai para filho e assim por diante a informação qual planta era usada para qual doença, para qual desconforto. Isso são os saberes populares das plantas medicinais que estão descritos em vários documentos no mundo inteiro. A partir daí, com esses saberes populares, a partir do momento que a ciência foi se desenvolvendo, levaram essas informações para o estudo científico. E aí então começou a fazer a pesquisa para saber exatamente que planta que era aquela, para que ela servia, qual era a dose a ser utilizada, em que fórmula farmacêutica, em que forma que a gente poderia usar essa planta, ou seja, chás, compressas, cápsulas, de quanto em quanto tempo a gente tem que tomar essa planta, como que é feita a extração dessa planta, se é por calor, se é por solução alcoólica ou outros tipos. Existem muitos tipos de extração de plantas medicinais e aí então, com esses métodos, a partir da ciência, é feito todo um estudo. Porém, a maioria das plantas ainda não foi estudada dessa forma e para que a gente use a fitoterapia de uma forma consciente, a gente precisa ir de encontro com esses estudos e avaliar muito bem as informações. É comum as pessoas acharem que os alopáticos são somente os remédios da farmácia, sintéticos. Não. O conceito de alopatia significa tratar com efeito contrário. Então é isso. Você está com uma inflamação, precisa de um anti-inflamatório. Está com uma bactéria, precisa de um antibacteriano. Está com fungo, precisa de um antifúngico. Quando você faz esse tratamento a partir de remédios elaborados exclusivamente com plantas medicinais, você estará fazendo uso da fitoterapia. É muito importante saber que as plantas medicinais, elas também são perigosas, elas também têm efeitos adversos, assim como os outros medicamentos mais comuns, normais, vendidos na farmácia, os medicamentos sintéticos, que geralmente são feitos de uma única substância ou de uma combinação delas. As plantas medicinais, elas são compostas de muitas substâncias numa mesma folha. Por exemplo, uma única planta tem mais ou menos, pode ter 500 ativos, dentre os quais alguns desses presentes naquela planta serão os princípios ativos estudados e utilizados para aquela determinada doença, para aquele determinado tratamento. Então é muito importante, para fazer um tratamento com fitoterapia, você procurar um profissional especializado, uma pessoa que tenha a sabedoria desse uso, dessa técnica, para que você faça o tratamento. De forma nenhuma é indicado você fazer tratamentos baseados em informações da internet, em receitas, no conselho da amiga, da vizinha. Por quê? Porque quando você vai fazer um tratamento com plantas medicinais, é a mesma coisa que você fazer um tratamento com os remédios. É necessário saber o porquê você está usando, que dose você vai usar, por quanto tempo você vai usar e com qual finalidade. Então, sempre procure um profissional especializado, nunca faça esse tratamento de forma sozinha. Existem também bastante cursos, informações, no mundo inteiro através das farmacopeias, que são documentos onde está descrito todo o arsenal de fórmulas que podem ser usados, que são estudados para a saúde, para
realização dos remédios, das pomadas, dos xaropes. Aqui no Brasil, a gente tem um documento que é uma farmacopeia só para fitoterápicos, do qual a vigilância sanitária, o sistema de saúde estudou. Lá tem mais de 70 plantas autorizadas para o uso com suas fórmulas. É importante, mesmo que você tenha acesso das informações pela internet, acessos de artigos científicos, o acesso dos documentos da vigilância sanitária, artigos de médico que você leia, mesmo assim, você conversar com um profissional especializado em tratamento com plantas medicinais. Por quê? O que acontece? Quando você usa, por exemplo, uma planta medicinal junto com outro medicamento, ou com outro medicamento que você está tomando para um tratamento, essas duas substâncias podem interagir, dando um efeito que a gente não sabe qual vai ser. Então, mesmo que você tenha essa informação, que você leu essa informação e você queira utilizar essa informação, consulte, converse com um profissional especializado ou faça cursos sobre como utilizar fitoterápicos. Leia cartilhas, onde você pode ter todas as informações necessárias para que você faça esse uso correto. Agora eu vou falar os passos que você precisa. Quais são os passos necessários para você usar corretamente plantas medicinais como tratamento? Primeiro lugar, você deve conhecer a planta, o nome científico da planta, procurar o nome científico da planta. Segundo lugar, você precisa saber qual é a parte da planta que você vai utilizar, se é folha, caule, flor ou planta inteira. Você deve saber em que momento essa planta deve ser coletada, se é no inverno, se é no verão, se é na floração, qual época do ano que ela deve ser coletada. E você deve saber também em que região essa planta está. Por quê? Dependendo do solo, da temperatura, da estação do ano e do estágio da planta, se ela é jovem ou se ela é adulta, vão mudar os princípios ativos. Essas são as primeiras informações para utilizar a fitoterapia. Segundo lugar, você precisa ter informações sobre qual o tipo de extrato, qual o tipo de fórmula farmacêutica que é utilizado para tal doença. Por exemplo, se eu quero usar uma planta para o tratamento de gastrite, eu sei que a Casearia silvestris, nome científico, nome popular Guaçatonga, é utilizado para o tratamento de gastrite. Porém, não dá o mesmo efeito se eu utilizar a infusão ou popular chá de Guaçatonga para gastrite do que eu utilizar a tintura, que é outra fórmula farmacêutica mais forte para o tratamento de gastrite. Então, nesses documentos onde tem as fórmulas, está escrito qual que é a dose que eu uso de chá, qual o tempo que eu uso de chá. E também está escrito qual o tempo, qual é a dose que eu uso da tintura. Próximo passo, você estudar quais são as contraindicações para essa planta. Então, por exemplo, o uso dessa planta é contraindicado para pessoas grávidas. O uso dessa planta tem restrição para as pessoas com problemas com pressão arterial. O uso dessa planta é restrito e deve ser usado com muito cuidado com pessoas que tomam anticoagulantes, certo? Então, é muito importante estudar quais são os efeitos adversos, quais são as contraindicações para essa planta. Outra pergunta muito importante é, essa planta, qual o perigo dessa planta ser utilizada em conjunto com outro medicamento? Isso chama interação medicamentosa. Então, por exemplo, plantas medicinais que têm efeito anticoagulante, como por exemplo o guaco, o gengibre e o alho, é perigoso se você já faz o uso contínuo de anticoagulantes, porque vai potencializar esse efeito e aí pode inibir a coagulação sanguínea e você ter sangramento. Por isso que é muito importante seguir todos esses passos e contratar um profissional, conversar com uma pessoa especializada no assunto para fazer o uso da fitoterapia.